Olá, muito bem-vindos ao programa Artesonando. Eu já dei algumas dicas sobre esse cordão de algodão da Elástico São José e hoje eu vou fazer uma peça de decoração tingindo com o Color Evolution da Guarani e montando uma peça com a Cascorês da Cascola. É uma peça deliciosa de fazer, a gente se diverte muito fazendo real e dá para fazer coisas incríveis. Vamos ver? Eu usei o cordão de algodão da São José de 8 mm e o Color Evolution da Guarani nas cores azul, verde e amarelo. Primeiro eu hidratei o cordão para que ele possa ser receptivo ao corante. Com o cordão devidamente molhado e usando luvas, eu diluí o Color Evolution em água e coloquei em um pulverizador. Fui aplicando o verde, o azul e o amarelo e para diluir tudo, um pouco de água. Com as mãos protegidas por luvas, fui alisando o cordão misturando os corantes. Depois de pronto, coloquei em um saco plástico e deixei por 12 horas. Depois de 12 horas, retirei do saco plástico, lavei para tirar o excesso e deixei secando. Ele ficou dessa maneira. Revesti um vaso com saco plástico, prendi com fita crepe e com a Cascorês para artesanato, comecei o trabalho aplicando na base do vaso. Coloquei uma quantidade bem generosa, espalhei com um pincel e comecei a colocar o meu cordão de algodão tingido. Segurei a pontinha e fui enrolando fazendo uma espiral bem justo, bem apertadinho para que tivesse resistência. Com a base pronta, comecei a colar da mesma maneira por todo o corpo do vaso, até a altura desejada. Para dar mais segurança e um acabamento legal, coloquei uma peça redonda de madeira na base e depois apliquei a Cascorês por todo o vaso na parte externa. Depois de aproximadamente 6 horas, retirei o vaso da parte interna e o saco plástico. Com a sobra do cordão, eu fiz uma espiral e apliquei a peça usando a Cascorês e deixei um pregador de roupas segurando esse espiral por algumas horas. Com a sobra do cordão que eu havia tingido, fiz esses colares que ficaram bem legais. E aqui temos essa peça única, exclusiva, que você pode fazer inclusive de diversos tamanhos e larguras. A Cascorês, ela tem uma resistência, ela cria uma resistência que a peça fica única. É uma resina que vai proteger isso aqui e dar essa estrutura sem ficar torto e sem ficar frágil, que é muito importante. Como eu quero fazer um objeto de decoração e caso eu queira vendê-lo, eu preciso dessa segurança. Outra coisa importante, o corante da Guarani que eu usei, o Color Evolution, ele é um produto que vai manter essa cor por muito tempo. Então não é uma tinta, as pessoas confundem muito. Ah, que tinta que você usou para tingir? Não, a tinta pinta. O corante, ele vai tingir a trama do tecido, vai tingir não apenas a superfície, ele vai pegar o cordão de algodão integralmente. Então existe essa diferença, o que é uma tinta e o que é um corante. E o corante é bem mais forte e vai garantir essa cor por muito mais tempo. Quer ver outros modelos que dá para fazer da mesma maneira? Ó, esse aqui eu fiz do mesmo jeito, porém com cores diferentes e com um tamanho menor. Agora, olha esse aqui, que bacana. Essa peça aqui. O que eu fiz aqui, gente? Quando eu tirei do vaso, que era o molde, a cola na parte interna não está seca. Então, eu retirei para quê? Para que ela possa respirar e secar. Quando ela está ainda molhada, eu ainda tenho uma maleabilidade dela. Eu coloquei 3 peças cilíndricas, uma de cada lado aqui, para poder dar uma pressionada na estrutura desse vaso. E deixei secar por pelo menos umas 5, 6 horas. E aí depois ela já tomou esse formato. Fica super bacana, né? Diferente. E uma delícia de fazer também. E o acabamento em todos eles eu usei com esse espiral. Com ele já terminado, eu fiz o espiral, coloquei
um pregador de roupas aqui e aí segurei aqui por algumas horas para ele poder secar. O trabalho, ele não é um trabalho difícil, ele é um trabalho que demanda tempo em função da secagem, primeiro do corante, que tem que ficar 12 horas dentro do saquinho plástico, e depois a colagem da cascorês. Como eu coloquei bastante cascorês para que ele possa ter essa resistência, então o tempo de secagem vai ser maior. Mas tem um detalhe, dependendo muito do tempo da sua cidade, do clima da sua cidade, ele vai secar mais rápido ou mais devagar, tá bom? Bom, vamos à obra, gente. Colocar a nossa criatividade aí para fazer coisas incríveis. E você pode fazer de muitas cores diferentes, porque o Color Evolution ele pode ser misturado e formando novas cores. Vamos lá?